gente, estou recebendo aqui no nosso programa hoje o doutor Sabas Vieira. Bom dia, doutor Sabas, mastologista, oncologista também. E eu o convidei para falar sobre uma cirurgia inovadora contra o câncer raro que foi realizada aqui em Teresina, no Hospital Unimed Teresina. Um procedimento chamado HIPEC, né, doutor Sabas? Bom dia. Bom dia. Felicidade em poder falar desse tema aqui aos nossos telespectadores e levar ao conhecimento da população também. Haja vista que muitas pessoas, doutor Sabas, têm um medo muito grande quando se fala essa palavra, câncer. Mas já é uma realidade, né? Com certeza, né? Para esse ano são esperados aqui no Brasil quase 600 mil novos casos de câncer. A maioria dos cânceres mais frequentes, né, os tumores prevalentes na população brasileira, na mulher câncer de mama, intestino, colo do útero, e nos homens, né, câncer de próstata, do intestino, câncer de pulmão, que são os tumores mais prevalentes. Então, para esses tumores, né, existe muita pesquisa, as taxas de cura são altas. Porém, para alguns tipos de tumores que a apresentação é principalmente na cavidade abdominal e causa uma situação que a gente chama de carcinomatose, que é uma disseminação do tumor dentro do abdômen, sem ter tumores em outros órgãos. Então, para esse tumor específico que fica restrito à cavidade abdominal, há 10, 15 anos atrás, a gente não tinha praticamente nada para oferecer para esses pacientes. E esses pacientes, infelizmente, terminavam morrendo, geralmente com menos de 2 anos após o diagnóstico desse tipo de tumor. Com essa técnica que já é realizada há algum tempo no Brasil, e aqui mesmo no Piauí nós já realizamos ela há algum tempo, e nós temos outra equipe também que faz isso. Então, essa cirurgia, qual é a proposta dela? Então, esses pacientes, a gente tinha que oferecer quimioterapia com a intenção paliativa, não com a intenção de cura. Então, essa cirurgia hoje nós podemos fazê-la retirando toda a doença que tem dentro do abdômen. É uma cirurgia que pode durar 6 horas, 12 horas, 18 horas, então é uma cirurgia realmente de grande porte. E depois que você tira todo o tumor da barriga do paciente, você faz durante a própria cirurgia uma quimioterapia, que é colocar a quimioterapia dentro do abdômen. Essa quimioterapia ela é colocada aquecida. A finalidade desse aquecimento é matar as células residuais que ficaram dentro da cavidade abdominal e com isso você aumenta as chances de cura para esses pacientes que antes era incurável. Esse procedimento foi iniciado há uns 20 anos atrás nos Estados Unidos por um cirurgião chamado Paul Sugarbaker, que ainda está vivo, e que revolucionou esses pacientes. O primeiro paciente que nós operamos aqui no Piauí foi há 9 anos, era um paciente que não tinha mais nenhuma possibilidade de tratamento convencional, e essa paciente hoje se encontra muito bem, com a qualidade de vida muito boa. Infelizmente, essa cirurgia é para um grupo muito específico de paciente. O paciente tem que estar com o estado geral ainda bem para aguentar essa cirurgia de grande porte. Normalmente o doente fica internado entre 10, 15 e 20 dias, né, precisa de suporte nutricional. Então é uma situação realmente bastante específica. E as indicações principais para essa cirurgia é para uma doença chamada pseudomixoma peritoneal, que é uma doença dentro do abdômen, geralmente começa no apêndice, e outra chamada mesotelioma. Mas também ela pode ser utilizada em alguns casos de câncer do intestino, câncer de estômago, câncer de ovário. Então são situações em que a doença fica dentro do abdômen, né, que pode levar a uma obstrução do intestino e termina levando esse doente ao óbito. Então essa é uma realidade. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica hoje está travando um diálogo com o Ministério da Saúde e com as operadoras de saúde, porque esse procedimento ele não é contemplado ainda pelos planos de saúde, ele está fora do rol da ANS. Então, e os pacientes às vezes terminam ter que judicializar para conseguir o procedimento. Então, a sociedade já há algum tempo já tem negociado isso e parece que agora a gente vai conseguir que os planos autorizem essa cirurgia, pelo menos para essas duas situações, que a indicação é a principal indicação para esse procedimento, que é esse tumor chamado mesotelioma e pseudomixoma peritoneal. Então, isso será um plus a mais para os pacientes que têm o diagnóstico de câncer e que não tinham essa oportunidade. A gente espera que nos próximos meses seja incorporado no rol da ANS e a gente possa beneficiar esses pacientes. Recentemente o senhor fez uma cirurgia como essa,
dentro do hospital da Unimed Teresina. Eu queria até aproveitar a oportunidade aqui para falar da Unimed, porque é um plano de saúde que é referência no nosso estado, que são mais de 1.000 profissionais, não é, doutor Sabas, que fazem parte aí da Unimed. É o meu plano de saúde, é o plano de saúde dos meus filhos, da minha família, porque nós precisamos cuidar da nossa saúde, sim. Quando você tem um plano de saúde, você está muito assistido, né, doutor Sabas? Eu digo que o plano de saúde é algo primordial na vida da pessoa, é um custo-benefício que você tem, né? As pesquisas mostram, né, que um dos grandes anseios da população é casa própria e o segundo, geralmente, é ter um plano, de saúde, né? A gente sabe da dificuldade que o Sistema Único de Saúde passa, né? Os recursos são limitados, mas uma coisa importante que eu sempre que tenho a oportunidade, eu gosto de pontuar, é que o plano de saúde, ele é uma coisa que você deve usar ele de forma racional. Racional, sim. A gente escuta muito no consultório os pacientes, mas doutor, eu quero fazer todos os exames. Estou pagando o plano. Estou pagando o plano, só faço o exame uma vez por ano. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Excessos de exames pode ser bastante prejudicial para você. Então você deve fazer os exames que o médico, após escutar a sua história, né, identificar qual é a hipótese diagnóstica e fazer os exames que realmente para confirmar aquele diagnóstico. O próprio nome está dizendo, é exame complementar. Esse exame complementar, às vezes, você pode encontrar alterações em que não trariam nenhum problema para você. Exemplo típico, câncer de tireoide. Então, se você palpa a sua tireoide e você não sente nada, não faça um ultrassom de tireoide. Você aumenta muito o risco de você encontrar um câncer de tireoide, que você morreria com ele e Sim. não dele. Então, você vai ter o que a gente chama hoje de overtreatment, um excesso de tratamento para uma doença indolente. Então, tem muitas coisas no nosso organismo que é bom a gente nem saber que existe. Sim. Então, a evidência científica hoje em relação ao câncer, por exemplo, o que é que vale a pena fazer de exame? Câncer do colo do útero, é fundamental fazer exames de prevenção, pelo menos a cada 3 anos, depois dos 24 anos de idade, não há necessidade de fazer isso todo ano. Né? Mamografia, a partir dos 40 anos, pelo menos a cada 2 anos, né? E o diagnóstico precoce de câncer do intestino, que a gente recomenda um exame chamado pesquisa de câncer oculto nas fezes, né? Ou colonoscopia a partir dos 50 anos. Esse diagnóstico precoce em relação ao câncer do intestino, por exemplo, você tem a chance de curar praticamente 100% dos doentes sem precisar fazer cirurgia, nem radioterapia, nem quimioterapia. E esses doentes jamais irão precisar de um procedimento tão complexo como a HIPEC, que é um procedimento caro, né? Existe mortalidade, complicações. Então, um doente que tem, por exemplo, a partir de 50 anos de idade, ele deve fazer a sua pesquisa de sangue oculto nas fezes, que é um exame simples, anualmente, ou a colonoscopia, que é um exame mais complexo, a cada 10 anos. Com isso, você consegue fazer o diagnóstico precoce do câncer, o segundo câncer mais frequente na população brasileira, e vai ter o diagnóstico numa fase inicial, você tira com a colonoscopia, não precisa fazer nem rádio, nem quimioterapia e nem cirurgia. E muito menos uma HIPEC. A HIPEC hoje é um procedimento para pacientes que têm câncer numa fase avançada dentro do abdômen e que podem ser curados com esse procedimento. Doutor Sabas, o senhor sempre fala isso quando vem aqui ao nosso programa, sobre essa questão das pessoas quererem fazer exames demais. Eu acho isso muito interessante, porque eu vejo muito as pessoas falando assim, eu vou pagar um plano de saúde só para eu fazer um check-up geral e depois pronto. Gente, saúde é coisa séria. Se você tem um plano de saúde, você fica assegurado de que se acontecer qualquer coisa com você, porque a gente não sabe o que vai acontecer com a gente, né, doutor Sabas? Você tem um plano para você seguir. Vamos supor, você teve um acidente, alguma coisa, urgência, e aí você vai precisar do seu plano de saúde. Mas não é o fato de você ter um plano que você vai ter que fazer um monte de exames, se encher de exames, porque isso aí vai fazer mal ao seu organismo. Falando um pouquinho a respeito do plano de saúde da Unimed, eles têm, inclusive, um centro de promoção à saúde que fica anexo ao prédio da Unimed, que aí sim eles falam da prevenção, aí tem a questão da academia, da atividade física, que é isso que a gente precisa fazer, não é, doutor? Com certeza. Muitas das doenças que nós temos é relacionada ao DNA, mas a gente pode modificar, né, com atitudes que você deve adotar. Atividade física, que você comentou, a Unimed oferece isso para os seus clientes. Então, a atividade física é fundamental. Em câncer, hoje nós temos evidências científicas convincentes que o paciente que faz uma atividade física regular,
ele tem uma diminuição do risco de desenvolver câncer da ordem de 30%. Outro ganho que ele pode ter com a alimentação, né? Comer frutas, verduras, legumes, carnes brancas, evitar alimentos industrializados, gordurosos, né? Refrigerante, fumar, álcool em excesso, tudo isso a gente sabe que aumenta o risco de câncer. Então é fundamental essa atitude de prevenção primária, até para que você não desenvolva o câncer e com isso não passe por todo o sofrimento que é receber um diagnóstico do câncer. Uma vez que você tem um diagnóstico do câncer, tem o estigma da doença, tem um tratamento que pode ser bastante doloroso e com sofrimento para o paciente e para a família. Então essa prevenção ela é fundamental. E outra coisa que eu gostaria de pontuar aqui é a vacina do HPV. A taxa de cobertura está muito baixa para as meninas, em torno de 50% só tomaram a segunda dose. O último dado disponível dos meninos que a vacina está disponível no sistema público, somente 8% tomaram a segunda dose. Essa vacina ela é fundamental para que daqui a 30 anos, né, o câncer de colo do útero seja uma história só, que as pessoas não morram mais de câncer de colo do útero. Eu tenho um paciente de 30 anos, 35 anos, morrendo, deixando seus filhos com câncer do colo do útero, e tem uma vacina que é gratuita, está disponível no sistema de saúde para as crianças dos 9 aos 15 anos de idade. Então leve sua criança, um menino e meninas, levem todos, porque é fundamental, você vai ter uma contribuição fantástica para essas suas crianças, para a diminuição de câncer de colo do útero, câncer de vagina, de vulva, câncer de ânus, câncer de pênis, e o mais importante, 1/3 dos cânceres de cabeça e pescoço são causadas pelo vírus HPV por conta de sexo oral. Então, ela previne também quanto câncer de cabeça e pescoço. Então, é fundamental, isso é crucial, que você leve seu filho ao posto de saúde, né? Tem essa missão, anote na sua agenda aí, levar minhas crianças para fazer vacina, para levar para o HPV. E o pai e a mãe, eles têm que ter essa responsabilidade com relação à vacinação dos seus filhos, né? A minha filha tem 20 anos, mas quando ela tinha 12 anos, eu a levei para tomar a vacina do HPV. E olha só, gente, na época que ela tomou essa vacina, cada dose custava R$600. Era muito caro, né, doutor Sabas? Isso. Muito caro mesmo. Mas eu disse, é minha filha, é minha família, eu tenho que fazer essa vacina sim, não quero saber quanto é. Porque a gente, às vezes, doutor Sabas, compra uma roupa, dá um dinheiro nisso, naquilo, a gente nem chora, né? Verdade. Mas a gente tem que se preocupar com os nossos filhos. E a gente teve um avanço. Hoje, as mães e os pais têm a possibilidade de vacinar os seus filhos a partir de 9 anos de idade com a vacina do HPV, e é gratuitamente, gente. Por favor, vamos ter responsabilidade com os nossos filhos. Veja como é que está o cartão de vacina deles. A vacina é muito importante. Essa vacina do HPV, ela é importante demais, como o doutor Sabas pontuou aqui. Então, procure um posto de saúde. A criança tem que ter de 9... A partir dos 9 anos, até os 15 anos. Mas, para a população geral, a vacina hoje está recomendada até os 45 anos de idade, tanto para homens quanto para as mulheres. Então, isso que você pontuou aí em relação ao custo, hoje as 3 doses estão em torno de R$ 1.200 aqui nas clínicas de Teresina, elas dividem no cartão. Sim. Então, faça esse sacrifício, porque vale a pena. É muito triste hoje nós recebermos pacientes com 40 anos com câncer de pênis, mulheres com 35 anos, 30 anos com câncer de colo do útero. Sim. E às vezes com cânceres avançados, com crianças pequenas. Eu tive uma paciente que morreu recentemente com 28 anos, que deixou 3 crianças pequenas. Já pensou, doutor Sabas? Então isso é uma tragédia social, uma tragédia para a família, e é um câncer prevenível. Então vamos fazer esse esforço para que todas as pessoas até os 45 anos de idade façam esse esforço para tomar a sua vacina contra o HPV. O que a gente espera é que daqui a 30 anos isso seja uma doença rara. Né, que a gente seja discussão de doenças raras como essa que a gente está comentando hoje sobre essa cirurgia. O que a gente quer é que as pessoas não tenham câncer. E como fazer isso? É isso, prevenção que está disponível com vacina, alimentação, não beber, não fumar, evitar refrigerante, alimentos industrializados, que a gente vai ter, com certeza, uma reversão dessa tendência, porque o câncer ele continua aumentando a incidência no mundo todo. Primeiro, porque nós estamos vivendo mais. E segundo, por conta da industrialização. Quanto mais industrializada é uma região, maior o risco de câncer. Uma mulher do Acre, ela tem cerca de 10 vezes menos risco de ter um câncer de mama do que a mulher que mora no Rio Grande do Sul. E qual é a diferença disso? Geneticamente, essas duas mulheres elas são muito parecidas. A diferença é o meio que ela vive. Né? Quanto mais supermercado, mais industrialização. Então, quem eu sempre digo para os meus pacientes, eu sempre pergunto, quem é que faz o supermercado?
Então, quem faz o supermercado é a pessoa da família que pode começar a fazer essa mudança. Não vá para o supermercado com fome, comece por comprar frutas, verduras, legumes e, por último, você vai lá para os enlatados, para os embutidos, porque quanto mais alimentação industrializada você consumir, maior o risco de câncer. Ah, doutor, mas eu não tenho tempo. Você vai para o seu trabalho, leva uma fruta na sua bolsa. Todo dia eu levo para o consultório frutas, todo dia. E tome bastante água. Então, leve a sua fruta. Você consegue frutas da estação aí relativamente baratas. O que você vê aqui em Teresina de manga estragando, Então, caju, doutor Sabas, na caju, acerola, lá perto lá de casa tem um acerola. pé de acerola na rua, que fica, de vez em quando eu passo lá e pego, porque tá só, você vê estragando a acerola, é uma tristeza. Doutor Sabas, eu Né? sou Ou seja, desse jeito. Na hora que eu vejo um pé de acerola, eu já vou para pegar também. porque é fundamental, nós temos aqui uma variedade grande de frutas tropicais que se estragam, né? Guarde as suas frutas, congele a polpa, né? Que é muito melhor do que tomar um refrigerante. Sim. Eu vejo muitas vezes a pessoa tem um pé de manga em casa e fica comprando refrigerante. Não faz sentido nenhum, né? Isso é contraproducente para a sua saúde. Se você passar uns 6 meses sem tomar Coca-Cola, por exemplo, ou qualquer outro refrigerante, você vai ter uma alteração do seu paladar. É a mesma coisa de tomar café sem açúcar. Se a pessoa passa muito tempo tomando café sem açúcar, com umas 2, 3, 4 semanas ela vai ter uma dificuldade, inclusive, de tomar café com açúcar, porque você perde o sabor. E o açúcar a gente sabe que é um grande vilão. É um grande vilão. Nós não precisamos comer açúcar, essa é uma grande verdade. O açúcar que nós precisamos está nas frutas, então essa quantidade de açúcar ela é suficiente. Claro que todo mundo pode, numa festa, né, mas não isso que seja a rotina. E aí o que a gente está observando hoje no Brasil? Um excesso de pessoas com obesidade. Né? Tanto é que a cirurgia de obesidade hoje, os cirurgiões bariátricos não dão conta. Não dão conta. E essa obesidade está associada também ao câncer, além das doenças cardiovasculares, diabetes, artrose, né, problemas do joelho, né, e o que interfere muito na qualidade de vida desses pacientes. Eu sempre digo aqui aos nossos telespectadores, doutor Sabas, o quanto a gente deve, assim, se orgulhar, e eu tenho muito orgulho da saúde do nosso estado, do nosso Piauí. Essa cirurgia, por exemplo, a IPEC, são poucas equipes que fazem isso no Brasil inteiro, esse tipo de cirurgia. O doutor Sabas, ele faz essa cirurgia. Falando um pouquinho também a respeito do hospital, o Hospital Unimed Teresina é um hospital de alta complexidade e que dá todo o suporte, não é, doutor Sabas, para um tipo de cirurgia como essa. Eu fico muito feliz com isso, sabe? Esses procedimentos, eles são muito complexos. A equipe envolve mais de 30 profissionais num procedimento desse, né? Desde o oncologista clínico que vai preparar a quimioterapia, enfermeira, perfusionista, auxiliares, pessoal do centro cirúrgico, terapia intensiva, nutricionista, enfermeira, fisioterapeuta. Então, é uma equipe bastante complexa. Realmente, o Hospital Unimed hoje tem uma estrutura fantástica, né? Os pacientes que a gente tem operado lá, a gente não tem tido... tem complicações, porque toda cirurgia tem complicação. Inclusive, eu digo, uma coisa que eu digo muito para os meus pacientes, né, que eu só vou operar você se não tiver outra saída. Se você tiver uma saída que possa resolver com medicação, um procedimento mais simples, jamais entre no centro cirúrgico. O centro cirúrgico é um lugar perigoso. Sim. Apesar, essa é uma operação de guerra que a gente faz, é como se fosse decolar um Boeing. Existe todo um protocolo de cirurgia segura em que tudo é checado minuciosamente para diminuir os riscos de complicações e de morte do paciente. Mas, apesar de todos esses procedimentos, é igual a um avião. De vez em quando, um avião novinho cai. Então, no centro cirúrgico, o Hospital Unimed tem todo um protocolo de cirurgia segura, né, que a gente sabe o nome do paciente, o que vai operar, os exames, tudo é checado pelo médico, pela enfermeira, pelo técnico, né, pelo anestesista. Então, isso leva a uma possibilidade de sucesso muito maior. Esse último caso que a gente operou, o paciente teve alta com 5 dias da cirurgia. Isso por quê? Mesmo uma cirurgia de grande porte, por que a gente consegue dar alta para um paciente precocemente? Porque o aparato, antes da cirurgia, para preparar aquele paciente, envolve a enfermeira, o fisioterapeuta, o dentista. Sim. Até o dentista. Uma pessoa que vai operar hoje, nós mandamos para o dentista para ver se não tem alguma infecção no dente. Porque se tiver qualquer infecção do dente, isso já aumenta muito o risco desse paciente vir a apresentar uma complicação infecciosa no pós-operatório. Então, não é uma operação simples. Qualquer cirurgia é um aparato em termos de preparo muito grande para que a gente realmente tenha sucesso em termos de resultado, tanto de complicações, como devolver aquele paciente para a sua família, né, e voltar às suas atividades normais.
Com certeza, doutor Sabas. E o que a gente estava falando, prevenir é sempre a melhor solução, mas a gente não fala da prevenção, mais uma vez lembrando que não é porque você tem um plano de saúde que você acha que tem que fazer um monte de exame, não. Não é assim, gente. A prevenção, ela começa com as suas atitudes próprias no dia a dia, tomar bastante líquido, fazer atividade física, comer saudável e, claro, você faz um check-up, né, uma vez no ano, né, doutor Sabas, Isso. mas é o seu médico que vai saber o que você precisa fazer. Não é você chegar lá e dizer, doutor, passa exame de tudo. Usar com racionalidade. Com né? racionalidade, Usar com o que certeza. tem evidência científica. Né? Não vá se expor à tomografia, por exemplo. Às vezes o paciente vai no pronto-socorro com a criança e quer que o médico peça uma tomografia. Né? Boa parte das tomografias elas correspondem a mais ou menos de 200 a 400 raios-x em termos de radiação. Então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com os exames que emitem radiação, que a gente sabe que a radiação também é um fator de aumento da incidência de câncer. Então a gente tem que limitar muito os exames a situações em que você vai melhorar a qualidade de vida daquele paciente, vai estabelecer um diagnóstico correto, né, e com isso evitar os excessos. Então isso é fundamental, né, você está cumprindo muito bem essa função aqui do programa, que é prestar informação qualificada. Não é para economizar dinheiro do plano de saúde, esse não é o objetivo. O objetivo é focado no que é melhor para você. Tanto excessos de exames, ou seja, vamos fazer os exames que são necessários, que vai impactar na sua qualidade de vida, como cirurgia. Não há nenhum motivo para você fazer uma cirurgia para várias condições que às vezes o doente acha que o melhor é operar. Se o médico tem uma conversa bem acertada com esse paciente, se o paciente começa a entender que nem tudo a melhor opção é cirurgia, Sim. que pode ser feito um tratamento clínico com medicação, então isso é importante que o doente, né, se empodere, né, desse conhecimento, qualificado em termos de fazer o que é melhor para ele. É porque no subconsciente coletivo, o que existe na nossa mente é que se fizer mais, é melhor. Mas isso não é verdade. Em medicina, muitas vezes, o menos é mais. É mais. Né? E a Unimed, ela trabalha tanto realmente com responsabilidade, com credibilidade, porque são os cooperados que fazem a Unimed acontecer, que existe essa responsabilidade com o paciente. Por isso que eu falei para vocês que lá existe o Centro Integrado de Promoção à Saúde, porque é exatamente essa responsabilidade que a medicina, através dos médicos cooperados da Unimed, tem com os seus pacientes. Eu acho que isso realmente faz toda a diferença. Tenho que liberar o doutor Sabas, que ele está com a agenda lotada de pacientes. Bom dia, viu, doutor? Obrigado. Muito bom ter você sempre aqui comigo, viu? Obrigado. Beijo.